Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica a Próxima Jogada. No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre os acontecimentos que estão acontecendo na Europa, precisamente em Belarus, onde a capital é Minsk, liderada pelo Alexander Lukashenko há décadas, e a crise de imigração que está afetando não só Belarus, mas também a Polônia, a Lituânia, a Letônia e a União Europeia como um todo. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado. É um prazer ter vocês aqui. Gostaria muito que deixassem suas opiniões, comentários, críticas, sempre com educação. E para vocês que estão sempre no canal assistindo os episódios, muito obrigado mais uma vez. E sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Bom, essa crise em Belarus ela já começou há algumas semanas e ela vem num modo crescente. O que acontece? Inúmeros imigrantes que saem do Oriente Médio, eles acabam entrando, buscando uma porta de entrada para a União Europeia. Ao longo do último mês, mais ou menos, quase 5 mil imigrantes chegaram na Alemanha, passando por Belarus. O destino final de muitos deles acaba sendo a Alemanha, a Áustria, a Holanda, a Bélgica e a França, onde muitos já têm alguns familiares, alguns amigos, para que eles possam se adaptar a essa vida no qual eles estão buscando. O fato de envolver Belarus muda um pouco a dinâmica. Belarus, como vocês sabem, não faz parte da União Europeia. E ela tem, não só não faz parte da União Europeia, mas vive um momento de animosidade muito grande com a própria União Europeia, por conta dos protestos que aconteceram há um tempo de manifestantes contra o presidente Alexander Lukashenko, dizendo que, primeiro, houve fraude nas eleições, fraudes recorrentes, e também como a forma como ele lidera com mão de ferro o país. É importante termos em observação aqui que a Belarus é um país que faz parte do núcleo de influência forte da Rússia. E a Rússia enxerga a Belarus como um ator primordial para que ele possa pressionar a União Europeia em vários temas. Então, de certa forma, apesar de envolver primordialmente Belarus e a Polônia, que é um dos países que está vendo inúmeros imigrantes na fronteira, num momento que faz muito frio na Europa, tentando entrar, e a Polônia não tem uma experiência, pelo menos na história recente, de lidar com esse tipo de problema, isso acaba elevando essa disputa e esse debate para dois personagens que não são necessariamente de Belarus nem da Polônia, mas principalmente Angela Merkel, a chanceler alemã, que de certa forma acaba sendo a grande líder da União Europeia, e Vladimir Putin, o presidente eterno russo, que tem, como eu disse, toda essa influência e esse controle em cima de Belarus. Parte dessa dinâmica envolve inúmeras variáveis. Envolve a variável das sanções que foram aplicadas em cima de Belarus e também em cima da Rússia em alguns temas. Envolve também a distribuição de gás natural e petróleo que sai da Rússia e passa pela Belarus para chegar e abastecer a Europa, principalmente no momento de frio do inverno, onde o gás natural russo ele tem um peso muito importante para garantir a manutenção da temperatura nas casas europeias, e também envolve, em vários níveis, todo o desagrado que a existência da União Europeia e, consequentemente, sua aliança com os Estados Unidos, OTAN, etc., acaba fazendo e trazendo em relação à Rússia. Por isso que para o Vladimir Putin isso é um tema muito importante, porque ele pode utilizar essa crise que está acontecendo na Belarus para poder movimentar algumas peças no tabuleiro de pressão em cima da Europa que ele é capaz de colocar. Primeiro, o Putin ele tem um poder muito grande de barganha em cima da Europa, que é o gás natural. Isso foi visto em várias ocasiões ao longo da história recente. Um dos pontos mais marcantes foi quando a Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia, anexou ao seu território, e a resposta da União Europeia foi extremamente tímida, muito em cima de ter as mãos atadas, de colocar uma pressão maior e uma briga maior em cima da Rússia por conta da dependência que eles têm do gás russo. Quando essa crise na Belarus se desencadeia, isso coloca de novo a União Europeia na mesa de negociações,
primeiro com Belarus e, consequentemente, com Putin, para que essa crise tenha uma solução doméstica, ou seja, uma solução dentro de Belarus. Mas, naturalmente, o Lukashenko está fazendo um corpo mole ali na forma como ele está tentando conter essa crise. De certa forma, ele estimula que esses imigrantes eles saiam de Belarus, acabem entrando na União Europeia via Polônia ou Lituânia e Letônia, e que isso se torne um problema da União Europeia. Quando isso acontece, de certa forma, não é só o problema que ele quer se livrar dentro de Belarus, mas também forçar a União Europeia a chegar numa mesa de negociações onde sanções que foram impostas por conta de violações de direitos humanos e por conta da repressão que o Lukashenko promoveu em cima de manifestantes, acabe sendo um dos temas centrais dessa conversa, e à medida que o Lukashenko possa eventualmente prometer uma restrição maior e uma ação mais contundente para impedir que esses imigrantes eles passem por Belarus de uma forma mais constante e que eles também possam colaborar com a manutenção desses imigrantes com o mínimo de dignidade dentro do território de Belarus, uma das expectativas que o Lukashenko tem é que a União Europeia levante essas sanções e volte a tratar o país como um país que não está excluído das conversas com a União Europeia. Então, isso é o ponto número 1 de um dos objetivos que o Lukashenko tem com esse ambiente. Consequentemente, para o Putin é muito bom ele poder colocar uma pressão em cima da União Europeia sem envolver diretamente a Rússia. E pelo fato, como eu mencionei, da influência que ele tem em cima do Lukashenko, ele tem que ser uma figura central na mesa de negociações com a União Europeia. Quando a Rússia entra na mesa de negociações com a União Europeia, a Rússia ela também traz pedidos próprios que envolvem negociações com a própria União Europeia relacionadas às sanções e relacionadas a qualquer tipo de tratamento que a Rússia não considere justa em cima da Rússia pela questão da Ucrânia e, consequentemente, pela questão também de Belarus. Então, isso traz uma vantagem muito grande ao Putin, onde a crise que está ocorrendo no país vizinho pode acabar solucionando alguns dos seus problemas de relacionamento com a União Europeia. Em cima da União Europeia, por outro lado, isso acaba gerando uma pressão muito grande. A Polônia já estava vivendo algum tipo de crise ou de prelúdio de uma crise junto com a União Europeia por conta de leituras que Bruxelas fazia de que as instituições em Varsóvia não eram totalmente transparentes e não estavam atuando com a independência necessária do qual eles esperam dos membros da União Europeia, principalmente focando no judiciário, no qual eles entendiam que a pressão e a influência do governo polonês em cima do judiciário, teoricamente independente do país, estava gerando vários problemas de institucionalidade dentro do bloco. A partir do momento que a Polônia se torna um epicentro desse caos que está ocorrendo na fronteira com Belarus, a União Europeia ela acaba tendo que achar um ponto em comum de diálogo com a Polônia, que de certa forma pode beneficiar a própria Polônia, ou seja, colocando de lado o problema da institucionalidade que eles estavam trabalhando e tratando há algum tempo, para que a União Europeia se torne uma aliada incondicional da Polônia dentro desse problema atual. Então, a Polônia ela também pode tirar algo positivo desde que um acordo com Belarus também seja atingido para que tenha uma manutenção melhor desse fluxo de imigrantes. Em cima disso, existem duas alternativas. A alternativa de que, sim, de fato, a União Europeia, a Rússia pode acabar sentando numa mesa de negociação junto com Belarus, com a Polônia, com Lituânia e com Letônia, e chegam num acordo onde o cuidado e a manutenção desses imigrantes pode aplacar um pouco a crise. A contrapartida, como eu mencionei, seria levantar sanções contra Belarus e trazer novamente Belarus, mesmo não sendo um membro da União Europeia, mas um membro europeu para diálogos e conversas. Então, essa é uma das alternativas que podem acontecer. Um eventual fracasso nesse tipo de diálogo, que aumentaria o caos na fronteira entre Belarus e Polônia, não seria de todo ruim para o Putin. Por quê? Porque também faz parte de um objetivo maior para a Rússia desestabilizar os membros da União Europeia e diminuir o grau de confiança de que vários países têm em relação a Bruxelas. A Rússia, por exemplo, adorou o Brexit e a saída do Reino Unido, assim como todas as vezes que existem especulações que algum país pode querer abandonar o bloco,
sempre há acusações que a Rússia nega, naturalmente, de que a Rússia está por trás da manipulação de informações para isso. Então, caso não cheguem a uma solução em relação à Belarus e à Polônia, isso pode gerar um sentimento maior anti-União Europeia dentro da Polônia, que vem a calhar muito bem para o Putin, que acaba sendo algo interessante. Então, qualquer um dos fluxos de decisões que podem acontecer, ou uma solução, ou a ausência de uma solução, pode trazer algum benefício para o Putin, desde que ele seja um membro efetivo das mesas de negociações, como um mediador, defendendo o advogado do Lukashenko, defendendo um ponto de vista onde ele possa incluir os seus próprios temas dentro das negociações com a União Europeia. E fracassando, isso vai aumentar a situação caótica dentro da Polônia, possivelmente levando a um sentimento dentro do país de que Bruxelas não os defendeu da forma como eles esperavam, deixando o problema para eles, e isso também seria interessante para o Putin. Vamos observar como é que isso vai se desenrolar nas próximas semanas. No momento atual, a situação ela ainda está numa crescente, ou seja, mais tensão ainda deve ocorrer antes de uma solução. Nesses últimos dias, por exemplo, a BDG, que é uma empresa é um oleoduto, que é uma empresa belarussa que cuida de alguns oleodutos, ela acabou suspendendo o fluxo de petróleo de Belarus para a Polônia. A argumentação é de que é uma manutenção que não estava agendada, uma manutenção que eles tiveram que fazer, mas, obviamente, isso faz parte de um recado dado, lembrando não só a Polônia, mas a União Europeia, de que a dependência deles em relação à Rússia e, consequentemente, Belarus por estar no meio do caminho, é muito maior do que ao contrário. Então, algumas ações como essas nós vamos continuar vendo, isso tende a aumentar a pressão e, segundo o interesse de Putin e de Lukashenko, é forçar que a União Europeia sente numa mesa de negociação, e aí isso acaba beneficiando não só Lukashenko, mas também Putin. Vamos continuar observando esse assunto nas próximas semanas, ver o que acontece, e certamente vamos revisitar aqui de acordo com as escaladas ou as soluções que sejam atingidas. Muito obrigado a todos pela participação, um abraço e até a próxima.